A gente vai fazer o seguinte. Eu selecionei algumas perguntas aqui, deixa eu dar uma desativada nos comentários rapidinho. Eu selecionei algumas perguntas que o pessoal tinha já feito já no último post. E aí depois, né, depois que eu responder essas perguntas, eu abro aí para responder as perguntas para vocês. Eu selecionei algumas aqui que eu achei que são boas perguntas e vou aos pouquinhos respondendo. E depois que eu finalizar essas, eu vou tentar ser um pouco mais direto hoje, tá? Porque o que acontece? Essas perguntas e respostas de hoje é sobre a aula da semana passada, a aula de terça-feira passada sobre carboidratos. E essa aula, ela tá lá no meu canal do Telegram. Então, quem não assistiu, se cadastra lá no canal do Telegram e ela já está lá, ok? Então, depois que acaba as aulas aqui, eu tenho deixado as aulas por um tempo lá e depois eu fico com elas privadas e fica só acesso pessoal que é dos meus clientes, tá? E aí, semana passada fiz uma aula sobre carboidratos, falei bastante coisa sobre carboidrato, né? Então, os diferentes tipos de carboidrato, quais são os melhores, enfim, foi uma aula bem bacana. Então, a ideia hoje é tirar algumas dúvidas mais pontuais mesmo. E eu vou tentar ser um pouquinho mais direto para a gente aproveitar, não ficar enrolando muito. E aí, depois eu abro as perguntas para vocês que estão aqui. Eu sempre dou preferência para responder as perguntas do pessoal que coloca no feed, tá? E até para eu organizar melhor, ver quais são as perguntas que são mais comuns, as perguntas que são mais interessantes, e aí depois eu abro para a galera aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Algumas perguntas são bem generalistas e outras perguntas são um pouquinho mais específicas, assim, mais interessantes, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre todas. Então a primeira pergunta aqui que eu separei foi da Silvia Chaves. Ela perguntou para mim o seguinte: cuscuz é muito calórico? Pode comer todo dia? Cara, cuscuz não é muito calórico. Então, mais ou menos ali uns 90, 100 gramas de cuscuz tem uma média de 100 calorias. O equivalente a mais ou menos 2 fatias de pão, tá? Aquele cuscuz pequenininho assim. Então, não é muito calórico. Agora, é claro, vai depender do que você coloca no cuscuz. Se você faz o cuscuz com manteiga, com queijo de não sei das quantas, aí ele começa a ficar mais calórico. Mas o cuscuz em si, né, que é o flocão de milho, ele não é muito calórico não. E ele pode ser comido todo dia sim. Tá? Então, assim, é um alimento legal, tem uma quantidade boa de fibras, tem alguns elementos interessantes para a saúde. Então, ele pode ser consumido todos os dias. Agora vai depender, obviamente, a quantidade para cada pessoa, depende do objetivo. Se o objetivo é ganho de massa, se o objetivo é perda de gordura, a gente fala um pouquinho das quantidades depois, tá? Mas é um alimento tranquilo de se comer todo dia. Outra pergunta aqui da Márcia Cristina, ela perguntou: quem malha à noite, qual a quantidade de ingerir de carboidratos para quem tem metabolismo acelerado e quer hipertrofiar? Na aula de carboidrato, nessa aula de terça-feira, eu falei bastante sobre isso e eu pontuei uma questão que é muito interessante. A gente não tem cálculo para definir a quantidade de carboidratos que a gente vai colocar numa dieta. Tá? Os cálculos eles são completamente vagos. Então, alguns estudos eles falam de 3 gramas por quilo de peso a 5 gramas por quilo de peso, tá? Quando o objetivo é hipertrofia. Só que a gente percebe que de 3 para 5 é uma diferença muito grande. Tá? Então, 3 por quilo de peso para uma pessoa de 100 quilos são 300 gramas. 5 gramas por quilo de peso são 500 gramas, é quase que o dobro. Então, assim, é difícil a gente calcular isso, a gente não tem como calcular. O mais interessante é a gente observar as respostas da pessoa. Por exemplo, ela falou aqui de uma pessoa que tem um metabolismo acelerado e quer ganhar massa muscular. Para o ganho de massa muscular, a gente precisa ter proteína bem distribuída, a gente vai falar bastante disso na live de amanhã. Amanhã tem uma live muito legal. E a gente precisa de ter energia. E a principal energia é o carboidrato. Tá? Então a gente tem energia da gordura, mas o carboidrato é o que o nosso corpo usa de forma mais fácil. E aí o que acontece? Geralmente a recomendação é de mais ou menos 50% a 60% da dieta ser de carboidratos, ok? E aí vamos dizer que essa pessoa começou a comer 5 gramas de carboidrato por quilo de peso. E ela falou que a pessoa tem metabolismo acelerado, né? Então não sei como é que ela define isso, mas vamos dizer que ela comeu 5 gramas de proteína ou de carboidrato por quilo de peso e fez a avaliação física. E aí o nutricionista percebeu que essa pessoa ela ganhou massa muscular, legal, ponto positivo, né? Estava treinando musculação,
mas essa pessoa também perdeu gordura. E ela não tinha o objetivo de perder gordura. O que o nutricionista tem que fazer? Aumentar a quantidade de carboidrato. Coloca 5 gramas e meio, coloca 6 gramas, quem vai calcular? Eu não calculo. Então eu vou colocando, essa pessoa que está perdendo gordura e não quer perder gordura, então come um pouco mais. Coloca uma fruta aqui, coloca uma colher de aveia ali, coloca uma colher de azeite, que é gordura, tá? Então às vezes a pessoa não consegue comer um volume muito grande. Então a gente aumenta a quantidade de caloria, incluindo de carboidrato, a depender da resposta. Mas vamos dizer que essa pessoa que tem metabolismo acelerado, aconteceu o contrário. Ela ganhou músculo, sim, mas ela ganhou gordura também. E estava mais ou menos 5 gramas de carboidrato por quilo de peso. Aí o que o nutricionista tem que fazer? Aí ele tem que reduzir um pouco. Reduzir a quantidade de carboidrato. Mas antes de reduzir a quantidade de carboidrato, uma coisa muito importante é perguntar como é que tem sido a alimentação habitual da pessoa. Se ela tem consumido, sei lá, muita bebida alcoólica, se tem exagerado no final de semana, se tem feito muito mais coisa do que a dieta, por exemplo. Às vezes a pessoa está fazendo dieta direitinho, mas tem comendo um monte de chocolate, comendo um monte de besteira. E aí o nutricionista não tem que diminuir a quantidade da dieta, assim, de carboidrato da dieta. Ela tem que orientar para que a pessoa tenha uma ingesta calórica mais baixa de besteira, entendeu? Diminuir às vezes no final de semana. Enfim, resumo da obra. O nutricionista ele vai aumentar ou diminuir a quantidade de carboidrato a depender da resposta da pessoa. Basicamente é isso. Não tem como a gente definir se a pessoa tem um metabolismo acelerado. A gente não tem disponível facilmente teste para avaliar a velocidade de metabolismo, né? Uma espirometria, por exemplo, uma espirometria, desculpa. Então, esses cálculos que o pessoal faz, cálculos de Harris e Benedict, cálculos de não sei o que, é uma estimativa grosseira, eu mesmo nem uso, tá? Porque não compensa. Tranquilo? Outra pergunta aqui. Mesmo para o emagrecimento, o carboidrato pode ser consumido à noite dentro da quantidade diária recomendada? Pergunta legal. A gente tem aquele mito, né? Acho que até hoje as pessoas ainda têm isso. Eu acho que já diminuiu bastante, mas ainda tem, de que não se pode comer carboidrato à noite, porque o carboidrato à noite engorda. E isso não é uma verdade. O carboidrato à noite não engorda. O que engorda é o carboidrato em excesso. O que engorda é o excesso de calorias da dieta. Independente se é de carboidrato ou se é de gordura. Se é excessiva em calorias a dieta, a pessoa pode engordar e não importa o horário. Tá? Então não tem nenhuma relação com o consumo de carboidrato à noite ou não. Então, por que. Ah, mas eu conheço fulano de tal que cortou carboidrato à noite e emagreceu. Tá? Imagina, vou fazer falar uma situação hipotética. A pessoa comia de manhã ali, sei lá, uma refeição ali, sei lá, um tapioca com ovo, aí no almoço comia arroz, feijão, carne, aí no lanche da tarde comia um sanduíche natural, e no jantar a pessoa comia lá arroz, feijão, comia um monte de porcaria, que geralmente a pessoa à noite está morrendo de fome. Aí beleza, aí ela resolveu cortar carboidrato, tá? Cortou carboidrato à noite. Aí ela passa a comer o quê? Salada com carne. Ninguém corta carboidrato à noite em top de gordura. Ela passa a comer salada com carne. Aí o que acontece? Ela reduz a ingesta calórica do dia. Ela só vai comer carboidrato depois no outro dia, então ela reduz a ingesta calórica do dia. Porque ela reduziu o carboidrato à noite. Então a questão não é tirar o carboidrato da noite. A questão é diminuir o carboidrato de uma maneira geral, quando o objetivo é emagrecimento. Tanto é que tem um estudo muito legal que eles fizeram justamente o contrário. Eles pegaram 2 grupos de pessoas e colocaram os 2 em dieta hipocalórica. Num desses grupos, 80% do carboidrato era à noite. E o outro grupo, o carboidrato ele era distribuído ao longo do dia. Os 2 tiveram o mesmo resultado, mais ou menos, de emagrecimento. Inclusive, o grupo que comeu carboidrato 80% à noite teve até uma melhora um pouquinho a mais, assim, nem foi estatisticamente significativo em termos de emagrecimento. Okay? Eles até atribuem lá que a questão de ter ficado muito tempo ali, e aí ativou mais hormônios lipolíticos, mas é uma grande balela. Até porque o resultado não foi estatístico e muito menos relevante do ponto de vista clínico. Mas teve esse resultado que eles colocaram ali no estudo. Ok? Mas eu nem olho por esse lado, eu olho pelo lado de teve 80% do carboidrato à noite e as pessoas emagreceram do mesmo jeito que o outro grupo. Tá? Então, isso aí é uma falácia que não pode comer carboidrato à noite, que inventaram e eu acho que já melhorou muito, mas ainda tem muita gente que prega isso e não é uma verdade. Ok? Uma outra pergunta aqui da Ninha68, ela escreveu: o Nutri uma vez me passou zero carb. Zero carb, eu estou imaginando que é uma dieta sem carboidrato. Só que ela colocou entre parênteses
3 gramas de carboidrato por quilo. Então não foi zero carbo isso, tá? 3 gramas de carboidrato por quilo é uma quantidade significativa. É uma quantidade que muitas vezes dá para a pessoa até ganhar massa muscular com isso. Tá? Então ela escreveu assim, o Nutri uma vez me passou zero carbo para definir mais a musculatura. Mas fiquei muito fraca para treinar. Pior, foi só quando fiz Food Map. Outra coisa que não tem nada a ver, mas vamos lá. Depois ajustei por minha conta e fiquei saciada, treinando melhor. Carboidrato de tubérculo como batata, baroa, mandioca, inhame, arroz. Ou seja, comeu carboidratos bons e frutas. Nada de glúten nem de outras farinhas. Não exagera nos carboidratos, mas sem eles nem raciocínio direito. Então o que ela quis dizer é que o nutricionista, para ela secar, reduziu demais o carboidrato e ela não conseguiu treinar bem. Ela começou a se sentir fraca, não conseguiu ter um rendimento. É normal acontecer isso com pessoas que fazem dieta com restrição de carboidratos. Quando a restrição é muito severa, acontece isso mesmo. Quando a restrição é mais moderada, às vezes não acontece e muitas vezes a pessoa até se adapta a essa situação depois de um tempo fazendo. Mas, cara, não precisa disso para ter resultado, não precisa ter essa restrição toda. É uma estratégia que funciona? Funciona, mas não precisa disso. A gente consegue ter resultados com estratégias com um pouco mais de carboidrato, como mesmo ela fez. Ela colocou carboidratos como tubérculos de batata, baroa, mandioca, essas coisas, arroz integral, aveia e teve resultado. Então, a questão é diminuir a quantidade total de carboidrato da dieta e de gordura e de álcool e de porcaria para proporcionar um déficit energético que vai levar ao emagrecimento. Basicamente é isso. Ok? Então, não tem que fazer nada de restrição severa, não. Aí vamos lá. Sabemos que muitos alimentos são fontes de carboidratos. Do ponto de vista qualitativo, qual a diferença entre eles, sem considerar a questão de simples, complexos, integrais, não integrais? Por exemplo, comer 100 gramas de batata doce e 100 gramas de batata inglesa, ou arroz ou mandioca, por exemplo, é a mesma coisa? Cara, é basicamente a mesma coisa, ok? Então, isso tem na live. Quem perguntou foi o Asti Mendes, não sei se o nome é esse. Isso foi o tema central da live que eu fiz terça-feira. Então, sugiro voltar lá e assistir a live que eu falei justamente sobre isso. Então, assim, 100 gramas de batata, 100 gramas de batata inglesa, 100 gramas de arroz, 100 gramas de mandioca são alimentos que têm amido, tá? Que tem um carboidrato complexo ali. Dependendo da forma de preparo, dependendo do tempo de cozimento, dependendo da manipulação, dependendo da pessoa, você vai ter resposta glicêmica diferente. Mas isso, no final das contas, não faz tanta diferença. O que faz diferença é você comer a mesma quantidade de carboidrato. A questão é que 100 gramas de mandioca é diferente a quantidade de carboidrato de 100 gramas de batata inglesa. 100 gramas de mandioca tem 120 calorias. Tá? Então vai ter 30 gramas de carboidrato, mais ou menos. 100 gramas de batata inglesa tem 60 calorias. Tem mais ou menos 15 gramas de carboidrato. Ou seja, 100 gramas de mandioca é o dobro da quantidade de calorias e de carboidrato do que 100 gramas de batata inglesa. Então é o mesmo tipo de nutriente, são amidos que o nosso corpo vai digerir, vai transformar em glicose. Dependendo de como ele é manipulado, vai ter índice glicêmico mais alto, mais moderado, mas isso não é muito relevante. Tá? O que importa é a quantidade total de calorias. Por exemplo, o que eu faço lá nas minhas consultorias, na minha consulta de nutrição? Tem uma tabela nutricional e eu peguei a maior parte dos carboidratos que as pessoas consomem e equalizei eles dentro da minha tabela. É a forma que eu tenho de montar a dieta para os meus pacientes terem um consumo mais ou menos igual, ok? Então, por exemplo, se eu falo para ele comer uma porção de carboidrato no almoço, ele pode escolher entre 80 gramas de arroz, ou 80 gramas de mandioca, ou 100 gramas de batata inglesa, ou 150 gramas de batata, desculpa, 100 gramas, calma aí, vamos lá, 80 gramas de arroz, ou 80 gramas de mandioca, ou 100 gramas de batata doce, ou 150 gramas de batata inglesa, ou 200 gramas de batata yacon, ou 250 gramas de abóbora. É tudo a mesma coisa, tá? Tudo é amido do mesmo jeito. O que vai diferenciar um ou outro é a quantidade e a variedade, o tipo de micronutriente. Então alguns têm mais fibras, alguns têm mais carotenoides, alguns têm mais isso, alguns têm mais aquilo, alguns têm mais potássio. Enfim, o que vai diferenciar é a característica ali de micronutrientes e de fibras, mas o valor calórico na minha dieta é ajustado. Tá? Então a pessoa ela vai olhar na lista de substituição e ela escolhe, não, eu quero comer
Eu quero comer cuscuz aqui, são 90 gramas a porção. Não, eu não quero comer arroz e feijão, eu quero comer melancia. São 330 gramas a porção. Então, tanto faz. Na minha dieta, eu não faço essa distinção. Se é fruta, se é tubérculo, tá? Mesmo a tapioca, só que a quantidade de tapioca são 35 gramas, se não me engano, na minha lista. Então a pessoa vai ter que fazer esse ajuste. Eu sempre preconizo que ela consuma carboidratos mais saudáveis, tá? Então a gente falou sobre isso na live. Então, tubérculos ali, sem muito processamento, evitar farináceos. A gente falou isso. Se for escolher algum farináceo ou derivado de farinha, por exemplo, macarrão, priorizar integrais, porque eles são mais ricos nutricionalmente falando. Mas não faz diferença se você ajustar as quantidades, ok? Acho que eu respondi essa. Vamos lá, para a próxima. Do meu água. Deixa eu ver se desconectou aqui. Em uma dieta com baixo consumo de carboidratos ou com zero carbo, o corpo pode usar a proteína como fonte de energia e não a gordura? Então vamos lá. Quando a dieta é baixo em carboidrato e zero, cara, é muito difícil ficar em zero de carboidrato, tá? Quase impossível. Mas vamos lá, eu estou entendendo o que ele está falando, quando a gente corta tudo. Ele está perguntando se o corpo pode usar a proteína como fonte de energia e não a gordura. Pode sim, tá? Geralmente a gente tende a usar um pouco de cada ali, mas mais a gordura. E aí quando está faltando gordura ali, ela começa a usar a proteína como fonte de energia. Vai depender de uma série de fatores. Vai depender, por exemplo, se a pessoa treina, se ela faz estímulo muscular. Aí ela não vai usar músculo, ela vai usar proteína dietética, proteína do que ela está comendo, para formar carboidrato. Então o nosso corpo forma carboidrato de algumas formas diferentes. Ele forma carboidrato a partir da própria gordura ali, ok? Então a molécula de gordura é a molécula que a gente chama de triacilglicerol. São 3 moléculas de ácido graxo, que é gordura, que é o lipídio, e uma de glicerol, que é o carboidrato. Então esse glicerol pode ser utilizado para formar a glicose. Da mesma forma, a gente pode usar o músculo. A gente tem alguns aminoácidos, a gente quebra o aminoácido. O aminoácido, né, que é a menor fração da proteína, ele é um radical, ele tem um carboxila, né, uma parte carboxila ligado com a amina. E aí ele quebra isso e usa o esqueleto de carbono para formar a glicose de alguns aminoácidos específicos. Então o nosso corpo pode fazer isso sim, tá? Quebrar proteína e utilizá-la como fonte de energia, mas geralmente ele usa gordura junto. Ele não vai usar só proteína e deixar a pessoa acima do peso e usar só proteína. Não, ele vai pegar gordura também, a pessoa vai emagrecer. Vamos lá, mais uma aqui. Existe um limite de ingestão diária de carboidratos para quem tem casos de diabetes na família? Obrigado. Aí vamos lá, vamos primeiro definir que tipo de diabetes, tá? Então a gente tem, basicamente ali, a gente vai resumir 2 tipos de diabetes. São mais, mas a gente vai resumir em 2, que são os mais comuns. O diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, geralmente acontece quando a pessoa é criança ou adolescente, é mais jovem, e o corpo dela ela produz anticorpos que detonam as células do pâncreas, ok? As células que produzem insulina. E aí essa pessoa ela fica incapaz de produzir insulina. A insulina é um hormônio que carrega o carboidrato para dentro da célula. Então imagina, a gente comeu um carboidrato, aí está ali a glicose circulando na corrente sanguínea, vamos dizer que isso aqui é glicose, tá? Aí para essa glicose entrar dentro, faz de conta que a parede aqui, ó, cadê? Deixa eu ver aqui. A parede aqui, faz de conta que isso aqui é a parede da célula. Para ela entrar, ela não entra dentro da célula. Para ela entrar dentro da célula, ela precisa de um receptor aqui e leva. Desculpa, o receptor não. Ela precisa do hormônio, que é a insulina, que leva até a membrana, e lá na membrana tem o receptor que puxa. Basicamente é isso. Então, para a glicose entrar na célula, eu preciso da insulina, que é o hormônio, e eu preciso do receptor, do transportador. Nos indivíduos diabetes tipo 1, a gente não tem a insulina. A gente é incapaz de produzir insulina. Então, essa pessoa precisa ingerir, usar a insulina, tá? Geralmente, a insulina usa por injeção, né? A mais comum. E aí a pessoa usa a insulina e pronto. E aí ela resolve o problema dela. Só que ela tem que saber calcular. Dependendo do quanto de carboidrato ela consumiu, ela vai ter que calcular o quanto de insulina ela tem que consumir. Então o diabético tipo 1, ele aprende a fazer isso. A gente chama de contagem de carboidratos. Tá? Então essa fisiopatologia do diabetes tipo 1, ela é uma doença autoimune. Não necessariamente seu pai teve e você vai ter. Já o diabetes tipo 2 é um diabetes relacionado ao estilo de vida ruim.
Então, normalmente, o princípio da fisiopatologia não é a falta de insulina. A insulina tem. Ela pega o carboidrato e chega na membrana celular. Mas na membrana celular ela não consegue entrar. A gente precisa do transportador. E esse transportador é que é a falha. Então, geralmente, pessoas que têm diabetes tipo 2 são pessoas que têm uma dificuldade em fazer a insulina entrar por causa do transportador que é falho. Ela começa então com uma resistência à ação da insulina. A insulina não consegue fazer o papel muito bem. Isso é ocasionado pelo estilo de vida. E o principal fator de risco para isso é sobrepeso. Tá? Então, estilo de vida inadequado, sedentarismo, falta de movimento e sobrepeso, especialmente sobrepeso na região abdominal, gordura abdominal. Então, essa pessoa não é que ela vai ter que limitar o carboidrato, não é isso. Essa pessoa ela não pode engordar. Se ela tem na família dela diabéticos, o que ela tem que fazer? Ela tem que tomar um cuidado para não engordar, principalmente. Mas tem pessoas que não estão acima do peso e são diabéticos tipo 2. Aí essas pessoas que já são diabéticos tipo 2, elas têm que ter um controle melhor da ingesta do carboidrato, sim, priorizando carboidratos de mais qualidade e principalmente fazer algo que melhore a captação de carboidrato, que é justamente o exercício. O exercício aumenta bastante a nossa captação de carboidrato pela célula. Ok? Ele aumenta o GLUT4, a gente fala que aumenta a translocação do GLUT4. Enfim, essa pessoa ela precisa treinar também e controlar sim o consumo de carboidratos. Mas não é que porque o seu pai teve diabetes que você tem que limitar o consumo de carboidratos. Você tem que se cuidar. Se sua família é família de diabético, você tem que se cuidar em dobro. Diferente de uma pessoa que não tem família de diabético, ok? Vamos lá. Para emagrecimento, como faço essa divisão de carboidrato das três refeições principais? Não tem uma regra de como você vai consumir o carboidrato. Tem pessoas que têm muita fome e vai ser mais interessante comer todo o carboidrato à noite. Tem pessoas, né, porque, sei lá, todo carboidrato não, a maior parte do carboidrato à noite, porque tem muita fome. Tem pessoas que acordam de manhã morrendo de fome, talvez vão precisar comer a maior quantidade do carboidrato ali pela manhã. Não tem essa regra. De uma maneira geral, costuma ficar melhor dividir esse carboidrato ao longo das três refeições ali de forma mais ou menos uniforme. Mas se tem algum horário que destaca mais a fome, a gente joga mais comida para esse horário. E não necessariamente precisa ser mais carboidrato. Ok? Não existe essa regra de, sei lá, de divisão de carboidrato, não. A pessoa pode fazer da forma que ela se sentir melhor, desde que consuma a quantidade de acordo com o objetivo. Se é para hipertrofia, uma quantidade um pouco maior. Se é para para perda de gordura, uma quantidade um pouco menor. Outra dúvida, pão. Amo e não quero deixar de comer. Como faço? Já tentei várias batatas, mas não rola essa troca. Cara, se a pessoa tá afim de comer pão, não tem sentido ela comer batata, sacou? É uma coisa diferente. Como é que pode, né? Não, eu tô afim de assistir um filme, eu vou lá estudar. São coisas diferentes, velho. Você não mata a vontade de uma coisa com outra. Então, no caso do pão lá, ela come pão, cara. É só comer uma quantidade menor. Se ela, esse pão tem que estar dentro da dieta dela. 90% dos meus pacientes têm pão na dieta. Tá? Então, assim, eles conseguem ter resultado, conseguem emagrecer, conseguem ganhar massa muscular, mesmo consumindo pão. Tem uns que não fazem tanta questão de pão, aí consomem outro carboidrato, mas isso não precisa deixar de comer pão, você tem que controlar. A gente sabe que a qualidade da farinha aqui do Brasil não é essa Coca-Cola toda, mas assim, comer um pão por dia ali, 2 fatias, um pão francês, isso não vai atrapalhar ninguém no processo de emagrecimento, caso seja uma coisa que a pessoa goste demais. Ela vai ter que equilibrar o restante da dieta, ok? Então não faça isso, galera. Se você gosta de pão, trocar por batata. A ideia não é essa. A ideia é você chegar num ponto que você consegue comer, gostar da batata também, incluir ela no seu dia a dia. Basicamente é isso. Não fica nessa paranoia toda não, tá? Tranquilo? Vamos lá, mais uma aqui. Como minimizar o alto índice glicêmico, tá? Então vamos lá, vamos relembrar algumas coisas de índice glicêmico que eu falei na outra live. Eu acho que aqui tem muita gente que não assistiu a live, então vou revisar aqui. Índice glicêmico é a velocidade que o carboidrato chega na nossa corrente sanguínea. E aí ele vai estimular a liberação de insulina. Então, quanto mais alto o índice glicêmico, aí significa que esse carboidrato é absorvido mais rápido. E geralmente, quando o carboidrato é absorvido mais rápido, ele vai entrar mais rapidamente dentro da célula
e depois a minha glicemia cai. Quando a minha glicemia cai, eu posso ter mais fome, ok? Só que o índice glicêmico ele leva em consideração um alimento isolado, o carboidrato isolado. Eu vou medir o índice glicêmico da batata, ele leva em consideração só a batata. Tá? Eu vou medir o índice glicêmico da tapioca, ele leva em consideração só a tapioca. O índice glicêmico, ou seja, a velocidade com que esse carboidrato é absorvido ele sofre variação de uma pancada de coisa. Outro dia mesmo eu estava assistindo a aula de um professor que é excepcional, Murilo Dátilo, ele falou que até olho gordo muda o índice glicêmico do carboidrato. Tá? Porque realmente qualquer coisa muda o índice glicêmico do carboidrato. O tempo de preparo, então se ele ficou pouco cozido, se ele ficou muito cozido, se ele foi resfriado, se ele foi aquecido de novo, se ele é picadinho, se ele é amassado, se ele é triturado, as enzimas digestórias, muita coisa muda o índice glicêmico de um carboidrato. Tá? Então, assim, primeira coisa, não se preocupe muito com isso. Se preocupe se o objetivo é emagrecer em comer pouco carboidrato, menos carboidrato. Não é pouco a ponto de fazer um low carb chita, não. É diminuir a quantidade de carboidrato. E você consegue isso usando carboidratos mais saudáveis. Quando você troca um biscoitinho por uma batata, por uma fruta, automaticamente você já tende a comer menos carboidrato. Essa que é a ideia. Então você vai comer menos carboidrato, melhorando a qualidade. Mas tem como a gente reduzir o índice glicêmico da refeição, não necessariamente do carboidrato. Como é que a gente faz isso? Comendo junto com fibras, junto com proteína, junto com gordura. Ou seja, uma refeição mista. Então, se você faz uma refeição mista, que é o indicado, você vai ter uma resposta glicêmica atenuada. Então, se você está comendo uma batata inglesa, aí você vai ter um índice glicêmico mais alto, um pouquinho mais alto, né? Dependendo de como ela foi feita, porque tem estudo que mostra que a batata de inglesa pode ter um índice glicêmico moderado. Aí você comeu uma batata inglesa e só comeu com carne moída. Pronto, já diminuiu o índice glicêmico da sua refeição. Comeu com vegetais, diminuiu mais ainda. Ok? Então, assim, conselho, parem de se importar com o índice glicêmico dos alimentos. Quem tem que se importar um pouco mais com isso é o diabético. Ok? Por quê? Porque ele tem que fazer o controle das doses de insulina. Aí ele vai ter que se preocupar mais. Carboidrato que é absorvido mais rápido, ele vai ter que usar a insulina de ação mais rápida. Enfim, ele vai ter que fazer esses ajustes melhor. As outras pessoas não, ok? Não tem que se preocupar muito com isso. Beleza, vamos mais uma. Quem tem metabolismo acelerado é melhor que coma uma quantidade maior de carboidrato ou proteína? Então vamos lá, a gente vai entender pessoas que têm metabolismo acelerado como pessoas que têm uma capacidade de emagrecer mais fácil, ok? É isso que eu estou entendendo. Porque se ela tem um metabolismo mais acelerado, significa que ela gasta mais energia ali, que o corpo dela é mais eficiente na transformação de energia em calor. Isso que considera índice glicêmico metabolismo mais acelerado. Então essa pessoa ela gasta mais energia. Se ela gasta mais energia, ela vai precisar de um alimento que fornece mais energia. E a proteína não é um bom fornecedor de energia. Não vou falar sobre isso hoje, porque a live de amanhã é especificamente sobre isso. Ok? Sobre proteína. Então a gente vai falar sobre proteína amanhã. Então, respondendo a pergunta da colega, da Silvia, é melhor comer carboidrato, porque é uma fonte de energia. Tá? Então, se a pessoa tem aquela tendência a emagrecer, metabolismo mais acelerado, é melhor comer uma quantidade um pouco maior de carboidrato, não uma quantidade um pouco maior de proteína. A Lena perguntou, mulheres com síndrome do ovário policístico não devem consumir carboidratos? Cara, errado. Deve sim, deve saber escolher a quantidade de carboidrato. Então, uma consequência ali que acontece com algumas mulheres da síndrome do ovário policístico é ter uma resistência à ação da insulina. E aí, por ter essa resistência da ação da insulina, ela tende a ter mais chance de ficar com a glicemia mais alterada, de ter diabetes, etc. E aí essa pessoa ela tem que controlar a dieta dela. Ela deve consumir a quantidade de carboidrato um pouco mais baixa, mas não deve deixar de comer carboidrato. Não é nem consumir a quantidade de carboidrato mais baixa, ela deve ter uma dieta saudável ali, tá? Sem exageros na quantidade de carboidrato, é só isso. Não significa que ela precisa diminuir demais o consumo de carboidrato, não. Toda mulher com síndrome de ovário policístico que aparece lá no consultório, eu não faço isso, né? Eu não saio reduzindo demais o carboidrato, não. Eu diminuo tanto quanto diminuo de qualquer pessoa que queira emagrecer, por exemplo. Ok? Vamos lá. Mais umas aqui. Ó, você já explicou algumas vezes que a tapioca não é interessante para o emagrecimento. Mas e a crepioca? Já que contém pouca tapioca e mais proteína do ovo. É exatamente isso. Então o que acontece? A tapioca é um alimento que ela
porque ela é uma farinha, né? Basicamente é uma farinha. Então você consome muita quantidade de carboidrato em pouco volume de comida. Então você vai fazer uma tapioca moderada ali, ela vai ter 3 colheres de sopa no mínimo ali, 4. Isso equivale a 3, 4 fatias de pão integral. Então a questão é que a tapioca é a forma que você consome facilmente carboidrato. Quer ver outro exemplo? Suco de uva, por exemplo. Suco de uva você consome muito carboidrato num copinho. Copinho de 200 ml de suco de uva tem 30 gramas de carboidrato. Isso equivale a um pão francês. Tá? Então, o pão francês é igual, praticamente, em termos de carboidrato, a um copinho de 200 ml de suco de uva. Então, da mesma forma que você deve tomar cuidado com a quantidade de suco de uva que você toma, você deve tomar cuidado com a quantidade de carboidrato. E aí, como ela falou que faz a crepioca, numa crepioca você pode colocar menos carboidrato. Eu, por exemplo, quando eu faço a minha, eu coloco uma colher de sopa. Já fica bom. Então você vai estar reduzindo a quantidade de carboidrato ao misturar com ovo e fazer uma crepioca, tá? Mas isso vai ajudar a emagrecer? Depende. Se você começa a colocar um monte de ovo, coloca manteiga para fazer essa crepioca, recheio com queijo, talvez você está fazendo um alimento bem calórico ali. Por exemplo, uma tapioca mais fininha de 3 colheres de sopa recheada com cottage de frango. Ela vai ter menos caloria do que uma crepioca com 2 ovos e queijo. Entendeu? Ela vai ter menos calorias. Então, depende de como você vai fazer. Teoricamente, você fazer a crepioca, você vai comer menos carboidrato, mas observa se não está comendo a quantidade grande de gordura. Falando sobre gordura, galera, amanhã não percam a live. A live vai ser muito legal porque a gente vai falar um pouco dessas questão das proteínas magras, proteína gordurosa, o impacto dela no emagrecimento, no ganho de massa muscular. Então, uma live muito bacana. Quem não se inscreveu ainda, vai no link da bio na hora que sair daqui da live e se inscreva, tá? Além da live amanhã, que vocês vão poder se inscrever no aulão da proteína, eu vou dar um presente para quem tiver inscrito, ok? Presente especial para quem está inscrito. Não sei se eu vou dar para os outros, não. Vamos lá. Dani está perguntando, carboidrato antes ou pós-treino para emagrecimento? Tanto faz, antes ou depois. O que importa é o quanto de carboidrato e de calorias você vai comer no dia. Não faz diferença se o carboidrato é antes ou se é depois. Eu já fiz uma aula inteira sobre pré-treino e pós-treino. Tá? Então não vou falar mais sobre isso não, porque já teve live sobre isso. Jax BJJ, tá o quê? Brazilian Jiu-Jitsu? Deve ser. Como o carboidrato influencia no efeito rebote da insulina? Cara, eu não entendi essa pergunta, tá? Não entendi mesmo. Influencia no efeito rebote da insulina? De fato, não entendi a pergunta, o que ele quis dizer. Vou passar para outra. Para perder a barriga, tem que tirar o carboidrato da dieta? Não tem que tirar o carboidrato da dieta. Para perder a barriga, você tem que ter um consumo de carboidrato que promova, junto com o resto da dieta, um déficit energético. Então não é o quanto de carboidrato, é o quanto de calorias você consome. E aí a gente vai definir algumas calorias ali, calorias com maior potencial engordativo e calorias com menor potencial engordativo. Qual que tem maior potencial engordativo? Carboidrato e gordura e álcool, caloria do álcool. Qual que tem o menor potencial engordativo? Caloria vindo da proteína. Tá? E da fibra, que a gente não digere ela. Então são as duas calorias ali, que a fibra tem calorias, só que a gente não consegue digerir. Então são as calorias que não são muito engordativas, ok? Então não tem que cortar carboidrato, tem que cortar as extravagâncias e ajustar o carboidrato. Por que a maioria dos nutricionistas só passa arroz integral? Coisa ruim e não pode ingerir o branco. Cara, não é que não pode ingerir o branco, a gente tem uma tendência a querer estimular a pessoa a consumir carboidratos de melhor qualidade. E o arroz integral ele tem uma melhor qualidade nutricional do que o branco. Mas em termos de caloria é a mesma coisa. Em termos de potencial de emagrecimento é a mesma coisa. Não muda praticamente nada. Então assim, a gente estimula a consumir carboidratos de melhor qualidade para a dieta ficar mais saudável, mas se a pessoa não gosta, ela vai comer o arroz branco e vai emagrecer do mesmo jeito, ok? Eu mesmo estou numa fase de comer um montão de arroz branco ali. Hoje teve integral, a gente até curte aqui. Eu curto pra caramba, eu até gosto mais do integral do que do branco. Hoje teve 7 grãos. Mas a gente come muito aqui em casa arroz branco mesmo. Sei lá por quê. Tem hora que enjoa do integral um pouquinho. Enfim, não faz diferença para o emagrecimento muito não, tá? É realmente, nutricionalmente falando, o integral é melhor.
Eu, particularmente, sempre estimulo que os meus pacientes priorizem sempre carboidratos integrais, pão integral, macarrão integral, arroz integral, mas não é proibido e nem vai atrapalhar se ela comer do branco. Vamos lá. Kcog. Não entendi o nome da menina, mas vamos lá, é esse aí mesmo. O consumo de carboidrato à noite para quem treina logo ao acordar. Qual seriam as melhores fontes? Tubérculos? É aquilo que eu já falei, não faz essa diferença tão grande, tá? Então, o carboidrato ali que você consome ali à noite, ali, você tem que consumir um carboidrato mais saudável, de preferência. Quando a pessoa come carboidrato que é mais fácil de ser digerido, se ela não comer junto com proteína, ela pode às vezes acordar à noite com um pouquinho de fome ali. Tem gente que acorda, mas enfim, não faz essa diferença toda não. Tubérculo é uma excelente opção, mas a pessoa pode optar, por exemplo, por uma banana com aveia, pode optar por um pão integral. Então, depende do resto da dieta da pessoa, eu não faço essa diferença toda não, tá? De onde surgiu a lenda de que não pode comer carboidrato à noite? Cara, boa pergunta. Não faço a mínima ideia. Na verdade, essa lenda surgiu de uma especulação ali de vias bioquímicas ali, né? Então, quando a gente consome pouco carboidrato, a gente diminui a glicemia e aumenta a liberação de hormônios que queimam ali gordura, né? Então, cortisol, glucagon, principalmente o glucagon. Então, as pessoas falaram que se você não comer carboidrato, você vai aumentar a produção desses hormônios e assim você vai ter mais facilidade de emagrecer. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que a pessoa diminui a quantidade de carboidrato do dia. Tá? Não faz essa diferença. Tanto é que eu falei para vocês daquele estudo que 80% do carboidrato foi à noite e as pessoas emagreceram igual. Tá? Na verdade, até um pouquinho mais, mas não foi significativo. Então, realmente, é lenda e não faz essa diferença não, tá? As perguntas que eu tinha anotado acabaram-se, né? Então, vou abrir agora para as perguntas de vocês aqui. Ativar comentários. Beleza, deixa eu colocar aqui, ó, live amanhã. Vai ser o aulão da proteína amanhã. Aulão da proteína amanhã, 21 horas. Aí, deixa eu agora fixar o comentário. Aulão da proteína amanhã, 21 horas. Ó, vamos lá, vou responder algumas perguntas aqui. Ó. 20 gramas de carboidrato é igual 20 gramas de fruta para emagrecer? Cara, olha só, fruta, 20 gramas de fruta não tem 20 gramas de carboidrato. 20 gramas de banana tem mais carboidrato do que 20 gramas de morango, por exemplo, tá? Então agora se você estiver falando 20 gramas de carboidrato total que está na fruta comparado com 20 gramas de amido total, dá no mesmo para emagrecer, não faz a diferença não. Se fizer uma diferença é irrisória, que não justifica você ficar com essa neura toda. Ó, boa noite, tenho gastrite e passo mal com proteína, especialmente carne vermelha. Então, provavelmente porque é uma proteína um pouco mais gordurosa, tá? Tenta diminuir a quantidade, talvez ali, pegar uma proteína mais magra, ou se não, escolha outra proteína mesmo. Frango, peixe, tem várias outras. Eu vou procurar aqui as perguntas de carboidrato. Tem umas perguntas meio aleatórias, eu não vou responder as perguntas meio aleatórias, viu, galera? A aula é sobre dúvidas sobre carboidrato, beleza? Ó, espero por essa live da proteína há muito tempo, ansiosa. Cara, assista, porque é muito legal, viu? A galera vai gostar demais. Não perca essa live, conselho que eu dou. É possível fazer uma dieta com as calorias apenas de gordura e proteína? Você vai sobreviver tranquilamente, mas te garanto que sua dieta vai ser um inferno. Tá? Você deixar de comer completamente carboidrato, cara, do ponto de vista social, cultural, é muito complicado, sendo que não há vantagem em fazer isso. Eu não sei porque as pessoas querem fazer isso se não tem nenhuma vantagem, cara. Não tem nenhuma vantagem sobre uma dieta equilibrada. Se tivesse uma vantagem, alguma coisa assim, mas não tem, cara. Não tem vantagem. Tem vantagem, por exemplo, e aí é pouca vantagem, por exemplo, em epilepsia refratária em crianças. Crianças que não respondem ao medicamento da epilepsia. Aí, quando faz uma dieta cetogênica, que aí corta o carboidrato, essa pessoa tem mais resposta, tem melhora. O remédio pode passar a melhorar um pouco mais.
Mas é muito difícil manter isso, principalmente numa criança, tá? Então, assim, complicado. Ó, quinoa é um bom alimento e tem carboidratos? Quinoa é carboidrato, mas tem uma proporção ali de, eu acho que 10, 12% de proteína. Mas é um carboidrato e um excelente carboidrato, tá? Nayara que perguntou. Deixa eu ver aí, ó. Tamo junto amanhã. É possível perder percentual de gordura mesmo ingerindo muitas calorias para ganho de massa muscular? Cara, vamos lá. Se a pessoa está ingerindo muitas calorias, mas essas calorias são a mais do que ela precisa, ela não vai perder gordura. Ela vai acumular gordura, ok? Então, assim, a quantidade de calorias da dieta tem que ser menor para a pessoa perder massa, perder gordura. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a pessoa ela gasta 2.000 calorias por dia. Tá? Ela é normal ali, gasta 2.000. E aí, de repente, ela começou a fazer a musculação. Começou a fazer uma musculação muito pesada, muito intensa. E ela está gastando ali umas 300 calorias na musculação, mais umas 500 calorias no repouso, que a musculação dela é muito pauleira. Ou seja, ela aumentou a ingesta, o gasto energético dela em 800 calorias. Se essa pessoa consumir só 2.000, 2.200, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai emagrecer, tá? Se essa pessoa sobe a quantidade de caloria de 2.000 que ela consumia antes para 2.600, ainda vai emagrecer. Por quê? Porque ela está gastando 800 a mais. Então ela não está gastando mais 2.000, ela está gastando 2.800. E essa pessoa vai tender a emagrecer, tá? Então, assim, o custo energético para construir músculo, para reparar aquele músculo, para repor substratos energéticos, ele é alto. Então, se a pessoa não suprir isso, ela pode emagrecer. É muito comum acontecer isso. Hoje, por exemplo, eu atendi 3 pacientes, né? Até eu avisar aí que eu já voltei a atender no consultório, além das consultas de nutrição online, que ainda estão permitidas. E eu atendi 3 pacientes novos hoje e um paciente. Desculpa, 3 antigos e um novo. Os 3 novos, os 3 antigos, desculpa, os 3 emagreceram e ganharam massa muscular. Os 3. Na quarentena, tá? Então, treinando em casa. Treinando a planilha de treino que eu montei para eles fazerem em casa. Que está lá na minha área de membros para a galera que é da minha consultoria. Enfim, tem como ter resultado treinando, fazendo musculação, ganhando massa muscular e perdendo gordura ao mesmo tempo. A dieta só tem que estar bem ajustadinha. Desses 3, 2 eram novos, estavam sem treinar. Então é mais fácil ganhar massa muscular quem está sem treinar. Boa noite, poderia fazer uma live sobre álcool, metabolização e consequências? Quem sabe, né? Mas uma live inteira sobre álcool, só se eu estiver bebendo cerveja junto, aí eu faço. A idade influencia no emagrecimento? Influencia, né? Pessoas que são mais velhas têm um metabolismo um pouco mais acelerado, os hormônios já não funcionam tão bem, então vai influenciar, mas é possível emagrecer, com certeza. Só vai talvez ter um pouquinho mais de dificuldade. Quem é vegano e consome mais carboidrato tem dificuldade para emagrecer? Cara, geralmente veganos têm um pouco mais de dificuldade para emagrecer. Até porque, cara, não sei porque muitos e muitos veganos que eu conheço comem muito mal. Tá? Então ele é vegano, não come carne, não come alimentos de origem animal, mas come porcaria, come batata frita, come um monte de pão, um monte de biscoitinho. Vai ter dificuldade de emagrecer. Agora a pessoa é vegana e ela consegue ajustar ali a dieta ali, colocar muitos vegetais, diminuir um pouquinho ali o carboidrato, pega proteínas ali vegetais boas, complementa ali com suplemento, ela vai conseguir emagrecer tranquilamente. Eu já atendi alguns pacientes veganos no consultório, conseguiram emagrecer, tá? Então dá mais trabalho, mas é possível. É uma escolha da pessoa. Ela escolheu aquele estilo de vida, então ela vai ter que aceitar as consequências dele. Mulher na menopausa precisa de uma alimentação diferente? Cara, mulher na menopausa tem os hormônios ali um pouco bagunçados, tem um metabolismo um pouquinho mais lento, então provavelmente vai ter que ter um ajuste na quantidade de calorias, reduzir um pouquinho a quantidade de caloria. Whey dá muita acne em mim, o que posso colocar no lugar? Isso é de pergunta de proteína, mas outra fonte de proteína que não seja whey. Vai ficar salvo? O Instagram não está permitindo salvar mais, tá? Pelo menos as últimas 2 que eu tentei não salvou. Eu vou tentar salvar aqui no celular, se me der a opção. Se não der a opção e der para salvar no IGTV, eu salvo, senão perdeu a live. Mas geralmente eu tenho conseguido salvar, porque hoje deu uma bagunça aqui. Eu tentei fazer uns testes para a live de amanhã, não deu certo.
Engraçado que semana passada deu, mas hoje não deu certo e aí eu não consegui gravar em outro celular. Geralmente eu gravo em outro celular enquanto eu estou falando. Vamos ver se vai dar certo. É... Se não evitar gordura animal, como manteiga de leite, gordura da carne, necessário zerar carbo? De forma alguma. Nunca é necessário zerar carboidrato e é praticamente impossível zerar carboidrato. Então, assim, não tem sentido. A pessoa tem que evitar, diminuir ali o consumo de gordura. O que acontece? É mais ou menos assim, vamos lá, carboidrato e gordura. Se a pessoa come muita gordura, ela vai ter que reduzir mais carboidrato. Se ela come muito carboidrato, ela vai ter que reduzir mais gordura para criar esse déficit energético. Não dá para ter os dois lá em cima. E também não dá para assim, não, então eu vou reduzir o carboidrato e posso comer gordura à vontade. Não, não dá, não emagrece também. Tá? Então tem que ter equilíbrio. No final das contas, pode ser assim, mas tem que ser em déficit energético para emagrecer. Ok? Então, os estudos mostram que tanto dieta low carb quanto dieta low fat promove emagrecimento na mesma magnitude. Então não faz essa diferença. Criei a mania de quando como cuscuz colocar aveia. Algum benefício ou nada a ver? Cara, tem benefício porque a aveia é um alimento bom, né? Um alimento com bastante fibra, tem mais proteína do que o cuscuz, é legal. Ah, então talvez vai ter uma velocidade de absorção um pouquinho mais lenta, mas enfim, bacana. Reduzir carboidrato ajuda a eliminar gordura e criar massa magra? Ajuda a reduzir, a diminuir gordura, mas ganhar massa magra não. A melhor forma de ganhar massa magra é consumindo carboidrato. Ah, Bruno, mas eu conheço fulano de tal que zera carboidrato e tem ganha massa muscular. Cara, ganha, mas vai ganhar menos do que esse tipo de comer esse carboidrato. Pode ter certeza. Ó, depois, ó, aqui o Ismael. Depois que aprendi a escolher os carboidratos, tenho tido mais energia e meu corpo está mais leve. Obrigado, professor. Legal, Ismael, muito bom. O açaí deve ser banido da dieta para perda de gordura abdominal? De forma alguma. Inclusive, hoje mesmo eu prescrevi açaí para 2 pacientes que queriam emagrecer. Olha aí, ó. Não tenho medo de carboidrato, minha gente. Verdade. Ó, quem deve ser. Como é que é? Ixi, não entendi a pergunta. E a farinha da mandioca? É interessante consumir? Cara, a farinha da mandioca é similar à tapioca, tá? É um carboidrato que tem uma absorção um pouco mais lenta. A questão é que toda vez que, lembra, toda vez que o carboidrato é triturado, é moído, é uma farinha, você vai tender a comer mais carboidrato, ok? E comer mais carboidrato, você vai ter que ter um controle melhor da dieta para poder emagrecer, quando o foco é emagrecimento. É mais ou menos assim, quando a pessoa quer ganhar massa muscular e tem dificuldade de ganhar peso, aquela pessoa que tem o metabolismo ali acelerado, que qualquer coisa está emagrecendo, o que eu, como nutricionista, faço? Eu coloco mais farinha para a pessoa se ela gosta, coloco para ela beber mais suco, enfim, eu aumento a densidade energética colocando alimentos que são fáceis ali de comer em termos de caloria mesmo. Tá? É mais fácil a gente comer caloria de tapioca do que de pão integral. Por exemplo, 4 colheres de tapioca, que é uma tapioca um pouco maior, tem o mesmo quantidade de carboidrato, mais ou menos, de 4 fatias de pão integral. É mais fácil comer uma tapioca do que 4 fatias de pão integral. Então, dependendo do objetivo da pessoa, eu prefiro usar esses tipos de carboidrato quando, sei lá, quando a pessoa tem que comer mais caloria mesmo. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, quando eu estagiava, uma nutricionista falava que a pessoa não deveria comer carboidrato à noite porque não gasta calorias em atividades diárias, come e dorme, então não deveria comer carboidrato à noite. Viaja, ela tirou isso da cabeça dela, tá? Porque quando a pessoa está dormindo, o intestino dela continua funcionando, o coração continua batendo, o cérebro funciona. O gasto energético é mais baixo, mas ela tem gasto energético. Só que o que conta, gente, é o total, não é de um dia só, é o somatório de vários dias. Então, se você come menos carboidrato depois de um mês, por exemplo, vamos dizer que um mês, vamos dizer que você. Caloria, vamos falar em caloria porque não é só carboidrato, tá? Vamos dizer que em um mês você consome 2 milhões de calorias para ficar em equilíbrio. Você gasta 2 milhões e consome 2 milhões.
E aí desse, né? Então, ou seja, consome. Ah, tá ruim de fazer o cálculo aí, mas vamos dizer que nesse mês aí ela pega 10 dias e não consome caloria nenhuma 10 dias. Os outros dias consome o que ela habitualmente consumia. O que vai chegar no final do. Como é que ela vai chegar no final do mês? Mais magra. Porque ela reduziu a ingesta calórica em 10 dias. Isso pode ser de várias formas. Isso pode ser é, comer caloria mais menos um dia e no outro dia normal, menos um dia no outro dia normal. Pode ser comer caloria normal no meio do dia, tipo assim, de manhã até na hora do almoço e comer pouca à noite. Pode ser o contrário, pode ser comer pouca de manhã e pouca na hora do almoço e muita à noite, de maneira que no final das contas ela tenha déficit energético. É isso que conta para o emagrecimento, ok? Faz diferença a proteína da carne ou vegetal ou tanto faz proteína a proteína? Não, não tanto faz não. Proteína não é a mesma proteína, tá? Então proteína de origem animal ela é composta de todos os aminoácidos que a gente precisa. A proteína vegetal não, tá? A proteína vegetal sempre ela falta um ou outro aminoácido e aí quando a gente tem suplemento eles corrigem isso. Mas se eu pegar ali umas proteínas, sei lá, só feijão, ela não tem todos os aminoácidos que a gente precisa, tá? Então, tanto que o vegetariano, vegano que não quer comer proteína ali, de carne ali, animal, ele vai ter que ter um trabalho a mais para juntar várias vegetais para conseguir ter um resultado satisfatório. Bruno, cuscuz é um bom carboidrato? É, já falei, legal. Ah, deixa eu ver aqui, eu vou olhar lá embaixo, que eu acho que essas perguntas eram da galera do começo que já deve ter ido até embora já. Ó, jejum intermitente, não vou responder. Pergunta, a live é sobre carboidrato. A partir de quantas horas após a refeição meu corpo começa a queimar gordura? O seu corpo está queimando gordura o tempo inteiro. Nosso corpo o tempo inteiro usa gordura como fonte de energia. Alguns momentos mais, alguns momentos menos. Ok? Geralmente no período que a gente chama de pós-absortivo, né, que é o período pós-refeição, ele está usando um pouco menos porque ele tem nutriente da alimentação ali, tem o carboidrato da alimentação. Mas ele usa gordura o tempo inteiro. Qual a quantidade de carboidrato por peso corporal para emagrecer sem perder massa magra? Não sei. Depende, tá? Depende da pessoa. Tem pessoas que emagrecem comendo 5 gramas de carboidrato por quilo de peso. Tem pessoas que emagrecem só quando come 2. Mas eu considero muito pouco interessante comer menos de 1 grama de carboidrato por quilo de peso. Não é legal, não. Vamos ver aqui. Quais carboidratos podemos ingerir no batata, além de batata inglesa e arroz integral? Cara, batata inglesa, arroz integral, fruta, mandioca, cuscuz, sei lá, macarrão, qualquer tipo de carboidrato, não tem isso, tá? De preferência aqueles mais naturais, sempre assim. Mas e o amido? Cara, um monte de carboidrato é amido. A pessoa perguntando aqui. Batata é amido, macarrão é amido, pão é amido, mandioca é amido, cuscuz é amido, aveia é amido, tudo é amido. Diferente das frutas, que não tem amido, né? Ó, na minha dieta tem açaí sem açúcar e a barriguinha tá top. Aí, parabéns pra Lília, tá vendo? Para quem é pré-diabético, farelo de aveia tem mais resultado que aveia em flocos? Cara, a diferença é muito pequena. Assim. O farelo de aveia, teoricamente, tem um pouquinho mais de fibra ali, mas é muito pequeno ali. Tentar usar aveia em flocos, preferência até aquela aveia em flocos grossos, mas os dois são bons. Só deve evitar a farinha de aveia. A farinha de aveia não é legal, não. É pior, na verdade, né? Quais os melhores carboidratos para consumir à noite? Os mesmos que são os melhores para consumir de manhã e para consumir à tarde. Bruno, na hora do exercício o corpo pega carbo de que horário? Não tem isso, porque na hora do exercício ele vai usar o carboidrato que está armazenado no músculo. A gente não tem como saber que horas que ele entrou ali no músculo. Então, geralmente, quando eu faço, é mais ou menos assim, vamos dizer, hoje é segunda-feira. Vamos dizer que eu fiz exercício para peitoral hoje, peito, ombro e tríceps. Aí eu gastei o glicogênio durante a execução do meu exercício. Esse glicogênio está mais baixo, quando eu comer carboidrato, quando eu comer, na verdade, e mesmo se eu não comer, ele vai começar a ser recomposto. Mas principalmente quando eu como carboidrato, o glicogênio começa a ser recomposto. Geralmente, 24 horas ele já foi completamente recomposto. Pode ser antes, pode ser
próximo das 24, mas geralmente em 24 horas, 100% do glicogênio já é completamente recomposto. Então, se você está fazendo exercício, sei lá, um dia depois, ele usou o carboidrato do dia anterior. A farinha de trigo integral é boa para fazer panqueca? É boa, melhor do que a farinha de trigo branca. Mas eu prefiro aveia, por exemplo. Bruno, tem problema comer muito próximo do horário de dormir? Melhor evitar carboidratos nesse horário? Não. Tem problema comer muito próximo do horário de dormir quem tem refluxo. Deve diminuir, deve comer mais longe do horário de dormir. Quem não tem refluxo ali é indiferente. Para emagrecer independente de macros, o que conta é o déficit calórico? Quase isso. Tem um detalhezinho da proteína que eu vou falar na live de amanhã. Cara, quais os melhores carboidratos para se colocar na dieta balanceada? Eu já falei, melhores carboidratos são aqueles que são minimamente processados. Quanto menos processado, quanto mais natural, melhor o carboidrato, tá? Mas não significa que a gente não pode comer os outros carboidratos. Não significa que a gente não pode comer um pouquinho de açúcar, não significa que a gente não pode comer uma farinha, por exemplo. A gente pode, mas não são os melhores carboidratos. Manipular o carbo na semana é interessante? Eu não sei se é isso que você está perguntando, Eric, mas eu estou entendendo que você está falando de variar o quanto se consome de carbo ao longo da semana, né? Por exemplo, um dia consome pouquinho, tipo 2 gramas de carbo por quilo de peso, e no outro dia consome quantidade normal, ali 4, 5. Se for fazer isso pensando em emagrecimento, sim, é interessante. Tá? Pode ser uma estratégia nutricional, inclusive eu uso ela de vez em quando lá no consultório, com bons resultados, tá? Então dá para fazer isso sim. Só não é tão simples de fazer, mas é legal, uma estratégia boa. Tenho muita fome 2 horas após jantar. Deveria aumentar o carbo noturno? Depende do seu objetivo. Depende do objetivo. Mas assim, se tem muita fome e o objetivo é emagrecer, talvez vale mais a pena de aumentar a proteína, que ela tem um potencial sacietógeno maior. Ou se não, aumentar um pouquinho de cada. A Nayara falando que tá mandando aula. Legal, obrigado, Nayara. Ó, perguntando. Cara, assim, é difícil a gente estabelecer a quantidade de carboidrato. Não existe cálculo para isso, galera. Não tem. Alguém perguntou aqui, ó, uma pessoa com insulina alta tem que consumir até quantos gramas de carboidrato por dia? Tem que restringir total? Não tem que restringir total, mas essa pessoa vai ter que consumir talvez um pouquinho menos. Tem que ver o porquê que a insulina dela tá alta, né? Geralmente está mais alta a insulina quando a pessoa tem resistência à ação da insulina. Então não necessariamente ela tem que diminuir o carboidrato. Às vezes ela pode usar outras estratégias, do tipo fazer exercício. Se ela faz exercício, ela tende a reduzir a quantidade de insulina, porque ela vai reduzir, ela vai facilitar com que essa insulina haja no corpo dela. Ela vai melhorar a captação de glicose, né? Eu expliquei isso no começo da live lá, translocação do GLUT4, isso melhora a insulina da pessoa porque melhora a glicemia dela. Tá? Então não é só reduzir carboidrato, ela pode fazer exercício, por exemplo, ou melhor, né, juntar os dois. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, vou olhar mais para baixo. Vamos lá. O que me diz sobre o carbo da pipoca? Cara, o carboidrato legal, só não vai encher ela de manteiga, né? O que acho da linhaça? A linhaça não é um carboidrato, a linhaça é uma fonte de gordura, basicamente ali. Então, não é carboidrato. Tem carboidrato na linhaça, mas é pouco. Ó, pipoca já perguntou. O Thaís perguntou. Pipoca é legal, só que tem que saber consumir, tá? Tem que comer uma quantidade, não pode exagerar na quantidade de pipoca. A vantagem da pipoca é, por exemplo, você coloca 30 gramas, que são umas 2 colheres de sopa, isso rende um volumezinho de pipoca até legal. Então se você faz ela sem óleo, hoje até dei uma dica para 2 pacientes, até coincidiu das duas. Por exemplo,
Pode comprar aquelas pipoqueiras de fazer sem óleo, ou se não faz mesmo no micro-ondas ali com água, dá para fazer. Qual que é a dificuldade? O sal não gruda direito, né? Então o que você pode fazer? Você compra aqueles borrifador, sabe, de o pessoal usa no salão de beleza, coloca azeite e dá uma borrifada e joga o sal. Tipo, dá uma borrifadinha, mexe, dá uma borrifadinha, aí vai facilitar com que o sal grude sem você consumir grande quantidade de óleo na pipoca. Aí ela fica adequada. E o azeite, sem consumir, sem aquecer demais ele ali, ele fica saudável, fica adequado para a saúde. Então fica uma alimentação bem legal, com pouco óleo, entendeu? Olha lá, faço pipoca no azeite. É porque quando a gente esquenta, aquece o azeite demais, ele perde boa parte das propriedades funcionais dele. Não fica inadequado para consumir, mas perde uma boa parte das propriedades funcionais. Então vale a pena fazer essa dica que eu falei. Faz ela. Você tem duas formas de fazer sem óleo: fazer no micro-ondas, com água, põe um pouquinho de água assim, põe no micro-ondas, ou fazendo um saco de pão ali, aqui, só sem nada ali. Ela funciona também. Aí, só que ela vai ficar sem sal ali, vai ficar meio esquisitinho. Mas você colocando ali o azeite ali fica legal. Boas opções de carboidrato café da manhã. Cara, as boas opções para qualquer horário. Batata, mandioca, pão integral. Eu coloco muito para os meus pacientes. Tem muita gente que gosta de tapioca, tem gente que gosta de fruta. Não tem muito isso. Se vocês observarem o que eu como no dia a dia, tem vezes que eu como tapioca, tem vezes que eu como fruta. Enfim, não tem muito isso não. Hoje, por exemplo, meu café da manhã foi uma dose de whey com leite e uma banana. Então, você costuma aumentar o carbo de acordo com o grupamento muscular ser treinado? Não, nem um pouco. Até porque aquele carboidrato que você come no dia nem vai chegar no teu músculo. É o maior efeito placebo, que você vai comer carboidrato, ele vai treinar melhor, entendeu? Imediatamente antes do treino ele vai treinar melhor. Esse é efeito placebo total. Dica de café da manhã, siga os meus stories. Se você seguir meus stories, você vai ter um monte de dica de café da manhã. Acompanha, né? Siga não, acompanha os stories. Alface com saco de pão, a pipoca. Olha, nem precisa de nada, só a pipoca mesmo e a panela. Verdade, a Alane falando aí. Ai, deixa eu ver quantas horas aqui. Preciso dormir já. Tá na hora, ainda tem que gravar uma aula aqui. Acho que é isso, galera. Eu vou fechar a live agora. Já tô meio cansado e ainda tenho que gravar uma aula aqui. Não sei nem se vou gravar hoje, talvez eu grave amanhã cedinho. E aí a gente se encontra amanhã, na live de amanhã. Amanhã vai ser imperdível. Se cadastrem. Ao se cadastrar lá, galera, na live de amanhã, já aproveitem e entrem no grupo do Telegram, quem não tá aí. Todo dia eu tô mandando um áudio, todo dia eu tô falando lá no Telegram. Quase todo dia, né? Tem dia que passa batida, às vezes eu esqueço, mas em breve não esquecerei mais nenhum dia. Então a ideia é que tenha todos os dias algum tipo de conteúdo lá no Telegram. Então não deixem de participar, tá muito legal. Beleza? Fechado, galera? Tenta mandar essa live no Telegram. Se eu conseguir salvar ela, eu tento. Eu mando, eu só não sei se vai ficar salva. Infelizmente hoje aconteceu uns probleminhas aqui. Beleza, meu povo? Então boa noite a todos. A gente se encontra amanhã na live às 21 horas. Fui! Fechando.